Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 18 a 24. 1 Coríntios 1, 18 a 24 é o texto que nós vamos ler nesse momento. O texto diz, 1 Coríntios 1, capítulo 1, 18 a 24. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Diz o texto. Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Verso 21 do capítulo 1 de 1 Coríntios. 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Verso 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A mensagem da cruz. O que a cruz representa para você? O que a cruz representa para você? O que você lembra ao ver uma cruz? Aliás, tem uma cruz muito bonita aqui na frente. O que você lembra ao ver uma cruz? Morte? Cemitério? Aliás, no dia de hoje, milhares de pessoas por todo o mundo devem ter visitado cemitérios, túmulos, jazigos, e se depararam com diversas cruzes, ou milhares de cruzes, ou muitas cruzes, que ali significam a morte. Eu me lembro que, quando meu pai faleceu, eu fiquei responsável em fazer a lápide, e eu falei para minha família, olha, a cruz representa a morte, mas meu pai não morreu. Meu pai está com o Senhor. Eu não vou colocar uma cruz. E assim eu fiz. Eu não coloquei uma cruz. Porque ele nasceu para o Senhor. Ele não morreu. A cruz para muitos significa a morte. Aliás, a cruz também deve ter sido muito utilizada no último dia 31 para espantar os maus espíritos. Da mesma maneira, essas cruzes foram utilizadas em festas que adoraram o maligno, o diabo, a Satanás. Nesta festa que consideramos ser uma festa das trevas. E falamos aqui domingo passado sobre o Halloween. A mensagem da cruz é o centro do Evangelho. A morte do Cordeiro que tira o pecado do mundo, e que leva o homem à salvação. A cruz representa a etapa de conclusão do plano de salvação de Deus em relação à humanidade. Já pararam para observar isso? O santo Deus, o soberano, o eterno, ao criar o homem e a mulher, deu a eles a liberdade para escolher segui-lo e obedecê-lo. Desde o Éden, o homem se afastou de Deus, e a partir daquele momento, o Deus Todo-Poderoso investiu ao longo da história para que esse homem se voltasse para ele, se arrependesse e obedecesse os seus mandamentos. Deus não desistiu da humanidade. Contudo, durante toda a vida, o homem sempre desobedeceu a Deus, deixando prevalecer os seus desejos, a sua vontade, e tem sido assim até os dias de hoje.
Assim, Deus, movido pelo seu infinito amor, enviou Jesus, seu único filho, para morrer numa cruz e salvar-nos da morte eterna. Por isso, todos nós devemos amar e proclamar a mensagem da cruz, porque ela representa a salvação para a humanidade. A cruz é loucura aos perdidos e o poder de Deus aos salvos. Olha o texto que nós lemos. Pois a mensagem da cruz, em 1 Coríntios 1, 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aleluia! O sangue do justo derramado na cruz em favor, em nosso favor, deve ser a nossa principal ênfase. A ênfase da nossa vida. A cruz é o centro da história. Ela é de tamanha importância que ela separou a história em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. Olha a importância deste evento. Contudo, é importante ressaltar que o poder não está na cruz, mas na obra que foi realizada nela. Muitos usam a cruz como amuletos, como forma de se proteger, para espantar maus espíritos, como já falei aqui. Mas eu quero te dizer algo. O poder não está na cruz. O poder está no sangue de Jesus derramado nela. A cruz, a crucificação do Filho de Deus, fez convergir em Cristo todos os eventos de todos os tempos. Efésios 1:10 diz: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. A crucificação do Filho de Deus atraiu o foco do universo, mudou o calendário, dividiu a história em dois períodos, repito, trouxe esperança ao pecador. Contudo, foi escândalo para os judeus, loucura para os perdidos e poder para nós que o aceitamos como o único e suficiente Salvador. Os versos 23 e 24 do texto que nós lemos diz: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia! Todos nós devemos amar e proclamar a mensagem da cruz. Essa cruz também fala de substituição. Há um texto que é pregado muito, que é lido muito em reuniões de casais, que fala assim: maridos, amem suas mulheres. Isso é lindo, não é? Olha que responsabilidade. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, na cruz. Isaías 53, de 4 a 6, reforça essa tese de que a cruz fala de substituição. Isaías 53 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, substituição, e sobre si levou as nossas doenças, substituição. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, substituição. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades, substituição. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele
a iniquidade de todos nós. Substituição. A cruz nos fala de substituição. Jesus nos ama mais que a si mesmo e provou isso na cruz ao morrer em nosso lugar. Não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz, mas o seu amor grandioso por nós. Porque ele tinha poder de tirar os pregos e descer daquela cruz, mas foi o amor grandioso dele que o seguraram na cruz. Não foram os pregos que seguraram Jesus. Os cravos na cruz são a prova do seu grandioso amor. Nenhum cirurgião no mundo pode fazer um transplante de coração e dar-nos um coração novo sem pecado. Só Jesus, o Deus amoroso, através do seu sangue que na cruz foi derramado, qualquer pessoa pode receber um novo coração. Basta aceitá-lo. Basta aceitá-lo. Esse é o poder da cruz. Na cruz, ele quitou toda a nossa dívida. Aleluia! Na cruz, ele quitou toda a nossa dívida. Há um cântico que nós cantamos que, em uma parte, diz assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Amém? Aleluia! Eu nunca vou saber o preço do meu pecado lá na cruz. Portanto, tudo que é consequência do pecado se torna ilegal ao nos aproximarmos dos benefícios da cruz. O plano original de Deus era que nós não tivéssemos nenhum sofrimento. O homem mudou este plano, mudou a rota, contudo a cruz redireciona este homem para Deus, aleluia, refaz a rota e nos leva para a eternidade. O que seria de nós se não fosse a cruz? A cruz nos leva de volta ao Éden celestial. O homem que se afastou de Deus lá no jardim, através da cruz pode voltar para ele. Mas agora o jardim é outro. É o jardim celestial, para vivermos eternamente ao seu lado. Assim diz a Bíblia. Apocalipse 4, 21, 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Só a cruz de Jesus pode nos garantir isso. E esta cruz também nos fala de reconciliação. Colossenses 2, de 13 a 15, diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Todas as transgressões. E o verso 14 diz: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Gálatas 3, de 13 a 14, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Vitória sobre a escravidão do pecado, vitória sobre as maldições, vitória sobre a morte, vitória sobre os principados e potestades. A cruz nos garante isso. Aleluia! A cruz nos garante a vitória. Você, meu irmão, não pode mudar o seu passado, mas hoje Deus pode fazer algo extraordinário em relação ao seu futuro. Ele cobre o seu passado com o sangue da cruz, lhe dando vitória que o aflige sobre as coisas do passado que te atormentam. Só a cruz nos garante isso. A cruz nos dá vitória sobre a ignorância espiritual.
Deus nos dá a cruz e a cruz nos dá Deus. Que bênção! O pecado nos separou de Deus, mas a cruz promove a reconciliação com Deus. Que coisa linda! Isaías 59:2 diz: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam vocês do rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Mas pelo sangue da cruz, fomos reconciliados com ele. Amém. Aleluia. A cruz promove reconciliação e vitória. Efésios 2:13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Que texto lindo! Toda vitória sem a cruz tem prazo de validade. A vitória da cruz é para toda a eternidade. E vocês sabem por que nós celebramos a cruz vazia? Porque ele deixou a cruz, o túmulo vazio, para ocupar o trono celestial. E hoje, ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça desta igreja que nós fazemos parte. Razão pela qual o nome de Jesus tem autoridade sobre o reino das trevas. Amém. Todos nós devemos amar e proclamar a mensagem da cruz. Todos nós, crentes em Jesus Cristo, cristãos, devemos amar e proclamar a mensagem da cruz. Há um texto de um hino, uma poesia de um hino muito conhecido que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz. As suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até que por uma coroa trocar. Devemos proclamar a mensagem da cruz. Mas, meus irmãos, a cruz em si é apenas um pedaço de madeira. Há várias cruzes. Inclusive, na cruz de Jesus havia mais duas, uma de cada lado de Jesus. Mas o que fez toda a diferença para a humanidade foi a obra realizada na cruz do meio, onde estava Jesus. E aí eu pergunto para finalizar: sem a cruz de Jesus, onde estaríamos hoje? Você já parou para pensar nisso? Sem a cruz de Jesus, onde nós estaríamos hoje? Os nossos pecados foram pagos na cruz. O que temos de fazer é aceitá-lo. Aceitar Jesus que foi morto nesta cruz. A cruz é a nossa vitória. Nós fomos gerados por Deus, degenerados pelo pecado e regenerados pela cruz. Ame, proclame, porque a mensagem da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Amém? Nós vamos nesse momento relembrar este gesto ali na cruz, através da celebração da ceia do Senhor. E eu quero convidar a estar aqui comigo, à frente, o pastor João Marcos, para nos auxiliar na celebração, os irmãos diáconos, irmão Haroldo e irmã Sara, para nos auxiliar na distribuição. E nós vamos cantar um cântico digno ao Senhor neste momento. Você que já foi batizado nas águas do batismo, foi imerso nas águas, você está convidado a participar conosco desta mesa. Esta mesa do Senhor Jesus.
Se você está em comunhão com Ele, em comunhão com a igreja, com a sua igreja, participe conosco deste momento de celebração de ceia. E vamos cantar, enquanto os irmãos pedir, irmã Sara que fica aqui, irmão Haroldo no meu lado direito, irmão Haroldo, por favor. Isso, muito obrigado. Isso. Você que vai participar da ceia do Senhor, se coloque de pé neste momento. Será distribuído o pão através da irmã diaconisa, irmã Sara e irmão Haroldo, o cálice, e vamos celebrar a ceia. A ceia do Senhor. Nós vamos cantar o cântico digno ao Senhor. Sai aí no grupo da igreja, se vocês puderem espalhar. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, eu sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu, ó Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Digno é o Senhor, tem misericórdia, Senhor. Sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim,
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Alguém deixou de receber um dos elementos? Se manifeste nesse momento. Todos receberam os... Se brigar não, hein? A culpa é sua. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma do pão e beba do cálice. É a recomendação da palavra do Senhor. Eu convido você neste momento, aí no seu lugar, fazer uma oração silenciosa, de exame, de confissão, colocando diante do Senhor a sua vida. Ore ao Senhor neste momento. Pai, estamos diante da Tua mesa, estamos diante da Tua presença, Senhor. E queremos, ó Deus, participar deste momento de forma digna. Assim, Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas, nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor, e consagramos as nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O mesmo autor que escreveu o texto que nós meditamos nessa noite, através da mensagem do pastor Marcos, capítulo 11 da mesma carta, ele disse: porque eu recebi do Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Comei todos em memória de Jesus. Comamos. Semelhantemente, ele também disse, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. O cálice que representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz dos nossos pecados. Em memória de Jesus, bebamos todos. Grandioso Deus e eterno Pai, a nossa gratidão por aquele sacrifício derramado na cruz é imensa. E a nossa alegria, Senhor, é de saber de que aquele sacrifício não foi em vão. Ele é poderoso, Senhor, para nos transformar e nos dar uma nova vida. E é nela, Senhor, que nós nos agarramos, na sua graça misericordiosa, nos dando, Senhor, a salvação, a eternidade junto de Ti. E rogamos por aqueles que ainda não têm essa certeza, que eles todos possam, ó Pai, confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em nome dele que oramos. Amém. Amém. Uma estrofe. Nós vamos cantar o hino Porque Vivo Está. E como nós não temos letra, eu coloquei uma letra no grupo. Eu estou com uma letra diferente. Se o irmão sabe outra, cada um canta a sua letra. Nós cantaremos Porque Vivo Está. Deus enviou
Jesus, seu Filho, e seu amor. Perdão nos dá, na cruz morreu, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Só a igreja cantando, porque Ele vive, porque Ele, só a igreja, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Última vez, todos juntos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Pode encerrar com a bênção. Não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Obrigado, meu querido. Eu agradeço, hein? Muito obrigado. Excelente explanação. Quando eu vi